rotina nas agências transfusionais. A doutora Denise Bruneta, ela é mestra pela Universidade de São Paulo, de Campus Ribeirão Preto, e é doutora pela Universidade Federal do Ceará. Daqui a pouco nós estaremos iniciando mais uma de nossas aulas. Bom dia, gente. Vocês estão me escutando bem? Sim. Então, tá bom. Hoje a gente vai dar, então, prosseguimento à aula, né, que a gente teve na semana passada. Como eu falei, essa aula é uma aula para a gente participar, para a gente interagir, tirar todas as dúvidas, para a gente terminar o curso sem dúvida nenhuma, ok? Vou colocar aqui a janela para apresentação. Estão vendo o meu slide? Sim, também, está ok. Pronto, perfeito. Então, gente, a gente terminou nesse slide na última aula, né, falando sobre as temperaturas de transporte. Todo nossa cadeia do frio, como é chamado, o processo todo de coleta, né, processamento, produção e armazenamento dos hemocomponentes e também dos medicamentos procoagulantes, ou chamados mais comumente de hemoderivados, precisa ter uma temperatura controlada. Ela precisa ter temperaturas que permitam que aquilo que está sendo armazenado e também transportado ter capacidade de manter sua integridade, né? Então, nós precisamos, para poder utilizar com segurança os hemocomponentes, ter todas as temperaturas avaliadas, a gente viu a cada 4 horas, e também durante o transporte, as temperaturas avaliadas e registradas. Os componentes que a gente guarda em conservadora de hemácias, que são concentrado de hemácias, medicamentos procoagulantes, sangue total reconstituído, plasma descongelado, tem uma temperatura de transporte numa faixa mais liberal, que é a temperatura de armazenamento. A gente lembra que aqui a gente costuma guardar entre 2 e 6 graus, não é? Temperatura de armazenamento, e a temperatura de transporte varia entre 1 e 10 graus. Então, se eu receber um desses hemocomponentes aqui entre 1 e 10 graus, eu considero que o transporte foi adequado, que eu posso utilizar de forma adequada aquele componente. O concentrado de plaquetas é um desafio gigantesco, tanto no armazenamento, mas principalmente no transporte. Transportar plaqueta judia de qualquer um, né? E por quê? Porque a temperatura é muito estreita, entre 20 e 24, e é uma temperatura muito difícil de ser mantida, mas ela tem que ser buscada sim, e essa é a temperatura padrão que a gente deve considerar para poder receber o hemocomponente e saber que ele está adequadamente transportado. Tanto os hemocomponentes que eu guardo na conservadora de hemácia, quanto o concentrado de plaquetas, precisam ter sua temperatura verificada na chegada, atual, a máxima e a mínima. O plasma fresco congelado e o crioprecipitado, acredito que vocês perceberam que a gente fez uma adequação ao nosso processo recentemente, passamos a usar, como a portaria coloca, que para o transporte eles precisam apenas ser mantidos congelados. Eles não precisam ter uma temperatura mensurada, contanto que eles cheguem visivelmente totalmente congelados no destino, tá? Então, aqui a gente não vai ter como registrar, não estamos mais mandando termômetro, não estamos mais mandando logger, mas a inspeção visual, assim como para os outros hemocomponentes, é fundamental. E quando eu recebo o meu hemocomponente, eu também recebo uma guia de transferência. Essa guia de transferência é um relatório em que constam as bolsas que estão sendo transportadas, consta a pessoa, né, o serviço que enviou, tem os dados do serviço que vai receber, fala das temperaturas necessárias para o transporte e para o armazenamento, e fala que aqueles componentes estão sendo transportados depois de terem sido testados negativos para os testes de doenças infecciosas que a gente faz na rotina do doador. Toda vez que a gente chega com uma guia de transferência, a gente tem que preencher os campos referentes à agência transfusional. Então, receber o hemocomponente, verificar a temperatura, se for o caso, anotar a temperatura máxima e mínima, e depois colocar o nome de quem recebeu e o horário. Se por um acaso o hemocomponente chegou, por exemplo, um concentrado de hemácia chegou, mas a temperatura, em vez de estar de 1 a 10,
tem uma temperatura máxima lá marcada no meu termômetro, ou no meu logger, de 12 graus. O que eu vou fazer? Ou houve alguma alteração que o meu termômetro deu problema. Eu vou receber o hemocomponente se o mesmo tivesse sido transportado a menos de 30 minutos, quer dizer, saiu do hemócio, foi para a agência transfusional direto, está com a temperatura ok, ou se for uma transfusão de urgência, né? Eu não vou colocar a vida do paciente em risco, se eu só tenho aquele hemocomponente para transfundir, mas alguém tem que estar ciente. Então, entrar em contato sempre com o responsável técnico, para que ele oriente se pode ou não fazer aquela transfusão, e como que a gente deve se portar naquele momento, tá certo? Qualquer problema, sempre registra a guia de transferência, comunica ao coordenador do serviço, e essa decisão, se vai liberar ou não, fale com o responsável técnico. E a distribuição tem que estar ciente. Nós temos, acredito, a Isa e provavelmente mais alguns profissionais das agências transfusionais da Hemorrede assistindo hoje essa aula. E aí, lembrar que precisa ser notificada a distribuição, porque ninguém ajeita um processo que não sabe que está errado. Já pensou, gente? A gente tem que adivinhar o que está errado? A gente não consegue resolver nunca, né? Então, tem que avisar. Lembrando de novo, né, a gente discutiu muito na aula passada, que nós não podemos nunca usar corretivo, riscar, colocar etiqueta, tudo isso é rasura. Deu algum problema, passa um traço fino, coloca a informação visível, deixando a informação visível por trás daquele traço, eu rubrico e eu coloco a data do dia, certo? Por que eu estou reforçando isso de novo? Porque é a maior não conformidade que todos nós temos, tanto nas agências transfusionais, quanto no hemócio. A gente acabou de receber uma auditoria do PNKH que falou que viu umas rasurinhas nos nossos registros. Não pode, certo, gente? Então, rasura é proibido no serviço de hemoterapia. Lembrando que todo mundo erra. Se alguém aqui nunca errou, é mentira. Então, vai errar, a gente vai errar também quando a gente for registrar alguma coisa. Então, errou, passa o traço fino, deixando a informação atrás visível, bota a rubrica, bota a data e escreve novamente a informação correta. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Vamos para frente, então. E nós temos que ter aquela rotina semanal que eu tinha falado, que a gente precisa conferir os estoques físicos e do SBS uma vez por semana ou sempre que necessário. Quando é que vocês acham que vale a pena fugir da rotina da semana e fazer, por exemplo, uma segunda avaliação dos hemocomponentes físicos e do que está no SBS? Ai, mas eu fiz ontem. Às vezes vale a pena fazer hoje de novo. Vocês conseguem pensar numa situação em que às vezes eu preciso refazer essa conferência do estoque físico, mesmo fora daquele prazo que normalmente a gente faz? Quem pensa em alguma situação em que isso pode acontecer? Ninguém? Eu tenho um bem menos frequente hoje, mas que é bem possível acontecer de vez em quando, que é o SBS sair, né? O SBS caiu, eu não tenho como dar entrada, como dar saída da bolsa durante meu plantão, meu estoque vai ficar bagunçado, então eu tenho que fazer a conferência do estoque físico e do SBS novamente, mesmo eu tendo feito ontem, tá? A gente não deixa para depois, para poder evitar que a gente tenha problemas depois. Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, tá bom. Sempre realizar pelo enfermeiro e por um técnico, para a gente conseguir ter uma pessoa checando a bolsa e outra pessoa checando o SBS. Ah, eu não tenho enfermeiro na minha agência. Vai 2 técnicos, não tem problema. Ah, eu estou sozinho, não tem ninguém que está aqui comigo. Eu posso fazer eu mesmo, dar um pouquinho mais de trabalho, mas provavelmente esse estoque dessa pessoa que está sozinha, só o técnico, é um estoque pequeno, e que aí a conferência é feita rapidinho, provavelmente bem mais rápido do que por 2, 3, 4, 5 pessoas numa agência maior, tá certo? Consegui encontrar um hemocomponente que está na agência, mas não está no SBS, vou lá e dou entrada nele, certo, gente? Então, eu vou corrigir imediatamente os erros que acontecem. E aí, eu tenho um relatório que consegue me ajudar muito no meu dia a dia.
que é o queridinho da coordenação das agências transfusionais, não é, Verônica? É o queridinho dos enfermeiros das agências transfusionais, que é o relatório de pendências, conhecido normalmente como REPEM. Contem aí para mim, quem é que ama o REPEM? Vixe, ninguém ama o REPEM aqui? Eu sou a única pessoa? A Cate também é fã do REPEN, a coordenação das agências. Muito bem, Franklin, não sou a única. E por que ele é tão importante? Porque ele conta para a gente algum furo do nosso processo que a gente consegue ajeitar rapidinho. Então, o REPEM tem que ser visto sempre. O que é sempre? Depende da sua rotina, certo, gente? Mas sempre, no mínimo, é uma vez por semana, tá? Ah, eu quero ver o REPEM todo dia. Tira o REPEM todo dia. Né? Eu quero ver 3 vezes por semana. Mande bala. Mas o que a gente não pode de jeito nenhum, né, fazer deixar o REPEM para ser tirado, né? A gente tirar esse relatório do SBS, mas com uma frequência menor do que uma vez por semana. Quanto mais próximo que a gente descobre que algum componente foi enviado para transfusão e não foi vinculado a um paciente, mais rapidamente eu vou encontrar quem é o paciente que recebeu aquele hemocomponente. Vocês lembram por que eu preciso saber quem é o paciente que recebeu o hemocomponente? Por que eu preciso saber, gente? Porque tudo na vida da hemoterapia tem que ter rastreabilidade. Eu preciso saber tudo sobre tudo na hemoterapia. E eu preciso saber, obviamente, qual é o paciente que recebeu o componente, por exemplo, de um doador que soro converteu para HIV. Eu tenho que ir atrás desse paciente para ver se ele não foi contaminado, certo? Então, a gente tem que saber direitinho para onde foram nossas bolsas. Isso é obrigação de toda agência transfusional. Está lá escrito no termo de compromisso de todas as agências do Estado. Então, nós precisamos saber o destino de todas as bolsas. Ah, eu não tenho enfermeiro na agência, está dizendo aqui que precisa ser realizado por enfermeiro. Gente, realizado por enfermeiro porque normalmente é a nossa rotina, né? Mas qualquer pessoa pode tirar o REPEM. Se vocês quiserem, depois a gente faz, em algum momento, umas dicasinhas com o SBS, eu mostrando a tela do SBS, mas eu acho que é o relatório mais fácil para a gente tirar. Ele sai rápido, né? Eu sei direitinho o que aconteceu, eu consigo organizar direitinho minha vida. Então, REPEM, no mínimo, uma vez por semana para todas as agências, para a gente não ter problema depois de encontrar o paciente, que a gente vai ter que encontrar. Então, quanto mais próximo, mais rápido nosso trabalho. E aí eu vou enviar, conferir minhas RTs, enviar para o EMOSSE, e aí o envio hoje de quase todas as agências está sendo uma vez por mês, né, depois de organizar os indicadores, para não ter que buscar as RTs de novo, para ver que, aquele paciente que ficou fora no indicador, o que foi que aconteceu que eu não vi. Então, geralmente, as agências têm segurado um pouquinho mais as requisições de transfusão, para poderem preencher seus indicadores, para só depois enviar ao EMOSSE. Certinho? Tudo bem aqui, gente, até agora? Então, vamos para frente. Como é que eu solicito hemocomponente, né? Essa solicitação de estoque, ela é uma solicitação que ela é muito individualizada para cada agência transfusional, tá? Nós temos agências transfusionais com estoque mínimo que é bem pequenininho, né? E temos agências transfusionais com estoque mínimo enorme. E nós estamos trabalhando já há alguns anos na distribuição para ter um estoque personalizado não só por ABO, mas também por fenotipagem nas agências que têm maior demanda de bolsas fenotipadas. Então, por exemplo, hoje nós temos estoques sendo solicitados fenotipados na MEAC, no HU, no HGF, no IAS, no César Caus, no ICC. Onde mais, gente? Quem mais me fala sua agência que tem estoque fenotipado? Que vocês pedem pelo fenótipo numa planilhinha que a Isa criou no SBS? Ficou alguma de fora? Não, IMED, né? Então, a gente tem esse cuidado de estar pensando no estoque por fenotipagem nessas agências maiores que têm maior demanda de fenotipagens específicas. E sempre a gente deve tentar
fazer nossa avaliação do estoque para solicitar direitinho o que a gente precisa nos dias estabelecidos pela distribuição. Ah, é uma urgência, vou pedir, claro que vai pedir, vocês sabem muito bem disso. Não tem um determinado hemocomponente, usei tudo que eu tinha no meu estoque, ou estou vendo que está saindo mais do que deve, melhor, né? Eu vou solicitar distribuição mais, tá? Mas, no geral, é para a gente trabalhar, vamos falar aí, 90% das vezes com um estoque mínimo, aquele estoque que a gente pede 2, 3 vezes por semana, e é suficiente para a gente manter o funcionamento da agência sem agonia, tá bom? Ah, eu quero também ter um estoque mínimo porque eu não sei qual é o meu. Converse com a distribuição, que a gente vai ver como que é o melhor estoque para organizar esse envio, tá bom? Recebi os hemocomponentes, vi tudo, vi temperatura, vi a guia de transferência, anotei tudo direitinho, assinei, e aí eu vou lá para o SBS para dar entrada nos meus hemocomponentes. Gente, a regra do SBS é o seguinte: passou a porta da agência para dentro, dei entrada. Passou a porta da agência para fora, eu dei saída, na mesma hora, tá? Ai, doutora, estava aperreado. Meu povo, não deixe um aperreio da agência evitar que vocês deem saída dos hemocomponentes. Porque isso pode significar, às vezes, um hemocomponente errado sendo transfundido. Por exemplo, um plasma feminino, que poderia estar no seu estoque, o SBS alerta você na hora que você vai dar saída daquele plasma, ou um plasma de um doador soro convertido, por exemplo, o doador doou ontem, deu uma positividade para hepatite C, e eu tenho um plasma de uma doação anterior no meu estoque, porque o plasma não dura 12 meses, o plasma pode estar lá. E aí eu resolvi, na agonia, na urgência, não dar saída. E quando eu fui dar saída no estoque, eu percebi que o meu plasma era um plasma que deveria ter sido descartado fisicamente. E agora, né? Então, chorar pelo leite derramado não funciona, gente. Como que eu posso agilizar a saída do meu estoque numa situação de urgência? Nós temos algumas agências transfusionais aqui que têm uma demanda enorme de transfusão de emergência, né? Como que essas agências fazem? Tem alguém do HGF aqui para contar para a gente como é que é feito lá? Não? Eu vou contar, então, o que foi proposto para o HGF. Ah, eu sei que o HGF tem uma demanda enorme de emergência, eu sei que o IJF tem uma demanda enorme de emergência. Então, no começo do plantão, é criada uma solicitação de estoque para emergência. Lembram que para a gente poder dar saída nos hemocomponentes, eu preciso cadastrar, né? Eu quero 4 concentrados de hemácia O positivo. Eu quero 3 plasmas A, né? E aí cria-se uma solicitação de estoque de emergência para a gente poder, na hora que a emergência acontecer, o meu pedido já estar pronto, a minha solicitação já estar pronta. Entenderam? E aí eu começo o meu plantão com 4 concentrados de hemácia O positivo da emergência e mais 4 plasmas A do PTM sem ABO, que a gente vai falar, preparada já a solicitação no SBS, e na hora que eu preciso dar saída, eu já tenho a minha solicitação feita, com que aquilo que eu imagino que eu vou dar saída numa emergência, e eu simplesmente vou lá e faço a leitura dos hemocomponentes. Então, fica muito mais rápido, muito mais ágil esse processo. Então, se gostaram da ideia, vamos organizar para implantar nas agências, aquelas agências que têm maior número de emergências, para a gente poder realmente fazer isso de uma forma mais rápida quando a emergência aparecer. Ok? Certinho? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, vamos lá. Recebi meus hemocomponentes, eu tenho que armazená-los. Alguém levantou a mão? Gente, eu não consigo ver vocês, eu não consigo ver mãozinha levantada. Então, se vocês quiserem falar, pode só abrir o microfone e falar. Tá bom? Eu ouvi um barulhinho aqui, mas eu não sei se foi alguma mão sendo levantada. Se precisarem falar, podem abrir o microfone e falar. E eu vou pegar meu hemocomponente e vou armazenar. Como é que eu armazeno o hemocomponente? Isa, você está aí? Isa?
Juliana Veríssimo, você está aí? Tem alguém que pode me contar como é que a gente organiza os hemocomponentes nas gavetas das conservadoras? Organizamos pelos grupos, as agências que têm tipagem específica, também a gente tenta ali organizar com os fenótipozinhos separados. Cada gaveta colocar os grupos diferentes, gaveta de O, gaveta de A. Perfeito. Qual é a bolsa que vai na frente? Qual é a que vai lá no final? É a com vencimento mais próximo. Um vencimento perfeito. O vencimento mais próximo fica mais para frente e aquela bolsa mais novinha fica lá escondidinha atrás, para a gente sempre usar os hemocomponentes com vencimento mais próximo. Perfeito, gente. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, organizar por ABO, organizar por fenótipo, sempre deixando as bolsas com vencimentos mais próximos ali na mão para a gente pegar primeiro, ok? E aí a gente tem algumas bolsas que são um pouquinho específicas, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em qual paciente usar. As bolsas QEL positivo e aquelas bolsas RH negativo, que tem C grande e ou E grande positivo, certo? Lembrar que essas bolsas, elas devem, gente, eu não estou usando o termo podem, devem ser usadas em mulheres acima de 50 anos e em homens, certo? Que não tenham indicação de fenotipagem. Por quê? Porque se eu não usar essas bolsas, que não são raras nessa população, na hora que eu precisar usar uma mulher em idade fértil, só vai sobrar essa bolsa, tá? A hemoterapia, primeira vez que eu falo nessas aulas, mas aí eu vou fazer o mantra da hemoterapia. A hemoterapia, as decisões são baseadas no paciente de hoje, pensando no paciente de amanhã, certo? Eu não posso simplesmente querer transfundir a melhor bolsa do universo no paciente que não precisa daquela bolsa, porque a melhor bolsa do universo pode ser necessária amanhã para um outro paciente, e aí o outro paciente vai ficar sem. Certo, gente? Então, quando eu tenho um concentrado de hemácia que seja QEL positivo, ou que seja RH negativo com C grande e ou E grande, eu devo usar essas bolsas em mulheres acima de 50 anos e em homens. Vocês ficaram com dúvida dessa informação? Não? Então, vamos lá. Tem um concentrado de hemácia aqui na minha conservadora, mas eu estou vendo aqui no rótulo que o concentrado de hemácia tem PAI positivo. Isso importa, gente? Sim. Sim, para todo mundo? Não. Não. Vai importar para crianças, né? Então, o concentrado de hemácia de um doador que tinha uma PAI positiva só não pode ser usado em crianças. Posso usar em adulto em qual vocês quiserem. Ah, mas é um PAI positivo com anti-D. Não importa, certo, gente? Podem usar em adultos em quem vocês quiserem, não tem risco nenhum. E eu coloco aqui crianças porque a gente é mais liberal nessa indicação, mas tem gente que só usa não usa somente neonato, certo? E a gente está um pouco mais liberal porque a gente pode sim. E lembrar que se chegou plasma, crio feminino na agência, não é para receber, é para informar o coordenador. Ah, isso pode acontecer? Gente, é praticamente impossível, certo? E eu preciso muito que, se acontecer, vocês avisem. Porque a gente tem uma rotina hoje que esses plasmas devem ir para a indústria. A gente organizou dentro do SBS que na hora que eu recebo um doador feminino, eu faço o fracionamento do sangue total, aquele plasma já vai para um estoque diferente para poder mandar para a indústria para a produção de hemoderivados, tá certo? Mas tudo na vida não pode ter erro, então se acontecer, avise o coordenador da agência, que vai avisar a distribuição, que vai avisar a TI, certo? Vai avisar a mim, porque a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso é um erro do sistema. Ah, o sistema erra? Não é para errar, né, gente? Mas tudo é possível. Preciso devolver um concentrado de hemácia, porque ele está próximo à validade. Minha agência é uma agência que devolve com 10 dias, ou é uma agência que devolve com 15 dias.
eu vou avisar a distribuição que eu estou com um hemocomponente para devolver, e a distribuição vai informar para vocês que está mandando, no caso de Fortaleza, uma pessoa para recolher, no caso dos regionais, que vocês montem sempre, obviamente, todo canto isso, gente, a caixa, conforme o padrão que a gente validou no EMOSS de montagem de caixa. Nós temos uma caixa térmica validada para transporte de hemocomponente, na verdade, a gente tem algumas caixas térmicas. Toda essa validação ela foi feita com muito cuidado para que a gente não deixe o hemocomponente com uma temperatura inadequada de transporte. Então, eu não posso simplesmente pegar uma caixa que veio para um outro hemocomponente e simplesmente meter meu hemocomponente lá dentro de qualquer jeito e devolver para a distribuição. Isso tem acontecido, infelizmente, nas melhores famílias. Nós temos, ocasionalmente, recebido hemocomponentes que chegam na distribuição, que poderiam ser usados para outros pacientes, que estão indo para o lixo. Porque se o transporte não foi adequado, eu não posso usar o hemocomponente. E aí a gente descarta o hemocomponente, a coisa mais linda do universo, desrespeitando todo o processo, inclusive o doador que veio aqui doar, né, e aproveitar para dizer que hoje é o Dia Nacional do Doador Voluntário do Sangue. Ele vem aqui doar com todo amor, com toda generosidade, e a gente não pode fazer um transporte inadequado e ter que descartar. Então, eu preciso devolver algum hemocomponente, vou avisar a distribuição que mande uma caixa específica, já com o Gelox, já com o plástico para separar, e com retorno imediato ao EMOSS, certo, gente? Por favor, muito cuidado em relação a isso. Vou preencher a devolução e transferência de hemocomponentes, a famosa DT, né? O formulário DT, completamente sem rasuras, e vou dar saída do SBS para o estoque final, no caso aqui em Fortaleza, é o EMOSS César número 01, mas cada agência transfusional tem seu estoque de saída de destino no hemocentro de referência. Ok? Então, ninguém nunca mais vai mandar hemocomponente para o EMOSS, devolver hemocomponente para o EMOSS, sem usar a caixa térmica adequada, sem montar a caixa térmica conforme foi montado na validação, que todo mundo tem conhecimento. Se vocês não tiverem, peçam novamente, porque é para ter em todas as agências transfusionais, porque montar uma caixa térmica inadequada significa jogar fora um recurso extremamente precioso. Ok? Tem alguém com o microfone ligado? Querem falar alguma coisa? Sou eu, é a Isa. Oi, Isa. É porque eu estava sem microfone agora, consegui um. Sobre a devolução, é muito importante que, além de vir na validação, o bulbo do termômetro ou o logger tem que vir em contato com a bolsa. O que é que acontece? Às vezes vem dentro da validação e o bulbo do termômetro lá no fundo da caixa, ou em cima da caixa, em cima do Gelox. E aí tem que lembrar que a gente precisa da temperatura do hemocomponente. Então, o bulbo do termômetro ou o logger tem que vir em contato com a bolsa. Perfeito. E aí, na hora que a distribuição receber esse hemocomponente, ela vai verificar se está tudo certinho com a montagem, vai verificar a temperatura máxima e mínima do jeito que vocês verificam na agência, vai anotar na DT, vai fazer a inspeção visual do jeito que vocês fazem na agência transfusional, para poder reincorporar aquele hemocomponente ao estoque, tá? Eu não devolvo hemocomponente, eu só devolvo meu hemocomponente vencido. Algumas agências têm essa rotina, certo? Algumas agências que foram determinadas em reunião com a direção e com a agência transfusional, que não poderiam devolver o hemocomponente. Ou porque são agências de alta demanda, ou porque são agências que estão tendo dificuldades no controle adequado de temperatura. Essas agências devem permanecer com o hemocomponente, tentando usar esse hemocomponente até o fim da sua validade, gente. Nada de pegar o hemocomponente e devolver o hemocomponente de uma agência que não deveria ser devolvido antes da hora, tá? A gente vai sempre tentar usar. Combinado? Para a gente não descartar sem necessidade. Vamos de novo aqui para o slide. E aí, mandei para o EMOSS, anoto direitinho temperatura atual, data e hora, na DT, entrego para o motorista, certo? Bonitinho, para ele poder fazer a devolução. Agora, que a gente falou das rotinas gerais de uma agência transfusional, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo realmente individual do paciente, tá certo?
Como é que começa, na grande maioria dos momentos, o nosso contato com o paciente? Começa a partir da requisição de transfusão, né? Então, a requisição de transfusão, essa é uma dica velhíssima do EducaSangue. Vocês estão vendo que a portaria ainda é a 2016, quer dizer, é uma dica de antes da portaria de 2017, mas o conteúdo é o mesmo até hoje, né? Doutor, a segurança do paciente começa com você. Preencher correta e completamente a requisição de transfusão é obrigatório para a liberação do hemocomponente e fundamental para a segurança da transfusão. O que vocês percebem aqui, gente? De quem é a responsabilidade de fazer a solicitação completa e correta? É de quem, gente? Quem que tem que preencher a requisição de transfusão completamente e corretamente? O médico. O médico. O médico não preencheu, mas eu sou boazinha e vou lá e pego os dados do paciente, completo tudo porque ele é meu amigo. Eu não sei que amigo é esse, né? Deve ser amigo da onça. Porque se você aceitar uma requisição de transfusão incompleta, você está colocando em risco todo o processo e o paciente. Por que eu não vejo... Doutora, dúvida. Diga. Daiane, de Calcaia. Doutora, sobre essa questão das requisições completas. Chega até o nosso setor uma requisição que está faltando no CPF, um exemplo, que tem na solicitação. A gente pode receber sem CPF ou é obrigatório? Pronto. Hoje, ainda, até a publicação da nova portaria, que dizem que vai sair ainda este ano, o CPF não é obrigatório na requisição de transfusão, mas é o único dado que tem na requisição de transfusão que ainda não é obrigatório. Nós colocamos, porque nós recebemos aqui no EMOSSE a revisão da portaria, e na revisão da portaria o CPF ia passar a ser obrigatório, né, em toda a requisição. Então, a gente já adiantou o que a portaria nova vai dizer e já colocou na requisição de transfusão, entendendo que o CPF é o melhor documento para a gente ter para a segurança do processo. Mas o CPF é a única coisa que vocês ainda podem receber sem ter preenchido, tá? Outra dúvida, doutora. Isso é corriqueiro aqui, os médicos eles só querem colocar a hemoglobina, não querem colocar os restos dos dados. A gente pode estar devolvendo para ele completar esse RT. A hemoglobina, ela deve ser preenchida quando eu tenho necessidade de concentrado de hemácias. Eu não preciso preencher os outros dados para hemácia, a gente já vai ver daqui a pouquinho isso. Então, o exame que eu tenho que ter, o que o médico preenche, é aquele referente ao hemocomponente que eu estou pedindo. Então, se eu estou pedindo hemácia, eu preciso ter hemoglobina ou hematócrito. Se eu estou pedindo plaqueta, a contagem de plaqueta. Se eu estou pedindo TAP, TTPA, se eu estou pedindo plasma, TAP, TTPA. E se eu estou pedindo CRIO, a dosagem do fibrinogênio. Isso é a regra para uma transfusão não emergencial, tá, gente? Só reforçar isso. É um paciente com hemorragia grave, os exames não vão estar prontos. Então, nós vamos receber sem os exames, tá? Mas eu não preciso preencher a plaqueta se eu estou pedindo hemácia, tá? Eu preciso preencher hemoglobina ou hematócrito. Combinado? Ok, obrigada, doutora. Pronto. E aí eu tenho os dados obrigatórios relacionados ao paciente. Lembrando que quando eu tenho transfusão em crianças ou transfusão de plasma e crio, o peso do paciente é necessário, né? O médico não colocou, vai lá e descobre, certo, gente? Mas é necessário para a gente saber se está tudo ok. E o médico precisa ser identificado de forma correta. Eu não preciso do carimbo, mas eu preciso do nome legível e do CRM, tá? Então, o carimbo, não tem problema, contanto que ele coloque o nome legível e o CRM. Mas ele só fez rabiscar. Rabisco não é identificação adequada, certo? Então, ele pode rabiscar, mas aí ele tem que escrever o nome dele legível e colocar o CRM. Certinho? E se a RT for a RT eletrônica? Aí, só precisa do rabisco. Então, ele bota uma rubrica, assina, ele não precisa de mais nenhuma informação, porque as informações já estão na impressão da RT, certo? Ótimo. Obrigada. E aí, eu na RT preciso, né, saber qual é o componente solicitado e aquele resultado laboratorial que indica a transfusão, que foi exatamente isso que eu conversei com a Daiana agora. Hemoglobina hematócrito, se for CH, plaqueta, se CP, TAP ou TTPA,
ciplasma e fibrinogênio cicril, certo? Eu vou, na hora que eu recebi a requisição de transfusão, conversar com meu melhor amigo. Quem é meu melhor amigo, gente? Quem é o melhor amigo de todo mundo que trabalha na agência transfusional? SBS. SBS. Ele é a coisa mais linda da humanidade, porque ele conta tudo para a gente. Ele ajuda no nosso processo, ele dá segurança para o paciente, ele dá segurança para a gente. Então, na hora que eu recebo uma requisição de transfusão, a primeira coisa é olhar no SBS. É olhar no SBS para ver se o paciente já tem tipagem, para ver se ele já tem um anticorpo, se ele já teve reação, se ele tem necessidade de algum hemocomponente especial. E aí, com muito cuidado. Lembrando que quando eu olho no SBS o registro do paciente, eu olho primeiro com o nome completo, só o nome completo, certo, gente? Não encontrou, vou procurar pela data de nascimento, só a data de nascimento. Não encontrou, vou procurar pelo nome da mãe, certo? Então, eu não vou colocar nunca mais do que um identificador a cada pesquisa. Então, eu não posso botar nunca, gente, o nome completo e a data de nascimento. Por que eu não posso colocar nunca isso, gente? Porque se eu coloco 2 identificadores e alguém que foi fazer o cadastro errou, em vez do 12/12 de 2000, colocou 11/12 de 2000 na data de nascimento do paciente, eu não encontro aquele paciente de jeito nenhum. Então, gente, muito cuidado, porque as pessoas que cadastram no SBS também são passíveis de erro, né? Não somos nós que fazemos isso, nós podemos errar, apesar de todo o cuidado que a gente tem. Então, lembrar que eu nunca pesquiso por mais do que um identificador por vez. O nome é um nome estranho. Tenta pesquisar sem colocar o nome estranho lá na pesquisa para ver se aparece alguma coisa, né? Para a gente não ter problema e acabar perdendo um paciente que tem informação importante na ficha do receptor. Encontrei alguma coisa, vou lá e anoto no campo que tem, nos campos que tem lá na minha requisição de transfusão escrito SBS, todas as informações que eu encontrei no SBS. Paciente tem anticorpo previamente identificado. O que vai mudar na minha conduta, gente? Já vi que tem PAI positivo. Vai mexer em alguma coisa? Ou eu vou fazer o que eu sempre faço. Vou lá, identifico meu paciente, colho um EDTA, volto para a agência. É assim que eu vou fazer? O paciente tem um anti-QDA lá no SBS. Ninguém, todo mundo faz tudo normal? Não, vai interferir sim. A gente vai ter que. Sempre quando um paciente tem um anticorpo que ele adquire, a gente tem que respeitar a bolsa, respeitando aquele anticorpo que ela adquiriu, ou que ele já tem, né? Isso, mas para isso a gente tem que colher tubos a mais, né? Então, na hora que eu vejo que meu paciente tem no SBS um anticorpo previamente identificado ou não identificado, às vezes, quando eu vou fazer a coleta da amostra pré-transfusional, eu já vou com 2 tubinhos de EDTA e um tubinho de soro, porque eu sei que esse paciente muito provavelmente vai me dar trabalho e eu vou ter que mandar as amostras para o Hemose. Então, nada de chegar na beira do leito com um tubinho só e achar que está abafando, certo? Então, SBS com anticorpo, 2 ADTAs e um soro, para não ter que retrabalhar e judiar do paciente, furando o paciente de novo, porque ele provavelmente deve ter uma PAI positiva atual, ou às vezes, mesmo quando é negativa, alguns pacientes e alguns tipos de anticorpos, a gente tem que mandar para investigação, né? Tá bom? Combinado? A mesma coisa vale quando eu tenho na observação para transfusão um negocinho chamado de discrepância BO. Toda discrepância BO está anotada na observação para transfusão. Eu olhei lá no meu SBS, vi que meu paciente tem discrepância BO, eu não vou colher só um EDTA, eu vou colher 2 EDTAs e um soro, porque talvez eu tenha que mandar essa amostra para estudo lá no Hemose. Ok? E nunca vou receber requisição de transfusão rasurada com dados incompletos ou abreviados. Mas, às vezes, eu tenho uma emergência.
E aí, lembrando que a emergência, eu resolvo a requisição de transfusão depois e eu vou trabalhar meu paciente para liberar o mais rápido possível. Então, os comitês transfusionais dos hospitais devem discutir a transfusão de emergência e validar a solicitação verbal nessas situações. Só quem pode fazer isso é o comitê transfusional. Então, cutuquem os comitês transfusionais de vocês para que a solicitação verbal possa acontecer, lembrando sempre que o papel vai ter que chegar. Então, ao final do plantão, tá, foi o caos, o médico vai ter que mandar a requisição de transfusão assinada, inclusive autorizando a liberação das bolsas sem os testes, né? Os testes em andamento. Tá bom? Doutora, Oi. pronto, Daiane, calcar outra vez. Foi até discutido na última reunião do nosso comitê essas situações de emergência. Uhum. Como nós atendemos a maternidade, que é uma outra unidade que não fica próximo à nossa agência, né? Eles têm grande dificuldade nessa questão de transfusões de emergência, que acaba quando eles precisam, eles têm que caminhar a motoqueira até a nossa agência para pegar as bolsas, né, de emergência. E aí tinha se discutido sobre essa questão de eles entregarem a RT no final de todo procedimento de emergência. E aí se discutiu se era possível isso. É possível, então. Eu acredito, então, já que vocês atendem em outro hospital, que existem membros no comitê do outro hospital, né? Isso, tem. Pronto. Aí tem que ser uma discussão maior com a direção do hospital e o compromisso, né, que depois o papel venha. Mas pode sim, viu? A gente não pode nunca estar atrasando a liberação de algum hemocomponente se isso significar morte para o paciente. Mas esse processo tem que ser ajustado e pactuado no comitê transfusional, tá certo? Certo, doutora. Então, se quem não tem isso pactuado, já marque uma reunião extraordinária do comitê transfusional para já discutir e organizar isso, tá bom? Então, vamos lá. Notei no campo tudo no SBS que eu encontrei. Se a RT vier incompleta, eu verifico a urgência da transfusão. Se não for urgência, devolve. Preencha aí, porque nós precisamos desse papelzinho aqui bem preenchido, porque isso é lei, certo? E se for urgente e eu conseguir saber quem é o paciente, mando bala, né? Se for emergência, né? E depois eu resolvo, tá bom? Lembrando que a ausência de conformidade na requisição de transfusão nunca deve atrasar uma transfusão de emergência, mas todas as requisições incompletas devem ser devolvidas à unidade para que sejam refeitas, né, adequadas para retornar à unidade de hemoterapia e à agência transfusional. Se a requisição de transfusão não puder ser entregue, avisa anota o nome do contato. Maria, né, da Silva pediu às 10 horas de hoje uma transfusão de emergência, né, e eu liberei, agora eu quero o papel de volta, ok? E aí, recebi RT, tem alguns dados que o médico tem dificuldade de preencher, mas que é importante para a gente. Então, na hora que a gente for coletar uma amostra, vale a pena a gente perguntar para o paciente histórico de transfusão, histórico de gestação e de reação transfusional, sempre, tá, gente? Mais um pouquinho para frente a gente vai. Amostra pré-transfusional. Essa é... A gente tem dois momentos, o processo inteiro de transfusão, que são os dois momentos mais críticos, que são os mais passíveis de erro, que são os mais relacionados com reações graves e que parecem bestas, né, parecem bobos, mas são muito importantes para que a gente faça o negócio direito. O primeiro momento mais crítico, que mais tem relação com erros, é a coleta da amostra pré-transfusional. Eu sei que aqui já tem a colinha, mas eu queria que vocês me dissessem, sem olhar para a tela, quais são os identificadores básicos que tem que ter uma amostra pré-transfusional. O que precisa ter lá na etiqueta da minha amostra? Ninguém? Nome completo? Pode ser abreviado? Não, nem rasurado. Joia, o que mais? Data de nascimento ou o número do prontuário. Perfeito. O nome do responsável que coletou legível.
não é só a Maravilha. rúbrica. E a data da coleta e, se possível, a hora, né? Perfeito. A hora não é obrigatória, mas facilita a nossa vida, aumenta um pouquinho a validade da amostra. Então, se possível, a hora, mas a hora não veio, eu posso receber sim aquela amostra identificada. Gente, cuidado com os anos nas datas, tá? A gente, de vez em quando, tem percebido dificuldade de colocar ano em data, principalmente data da coleta, mas cuidem com isso, certo? Toda vez que eu vou coletar, eu já vou, então, com uma etiquetinha, sabendo que eu preciso ter, no mínimo, esses 4 identificadores, e aí, preferencialmente, com a hora, mas que eu preciso ter alguns cuidados à beira do leito, que parecem ser cuidados bobos, mas que são fundamentais. Quem sabe quais são esses cuidados à beira do leito que eu tenho que ter antes de coletar a amostra? Eu posso chegar para um paciente e falar assim, seu José Maria da Silva? Não. Não, por quê? Identificação positiva, é? Isso. Por que eu não posso chegar, seu José Maria da Silva? Imagina, gente, eu sou, né, parece que eu falo muito, que eu sou uma pessoa muito desenvolta, mas eu não sou. E aí, se eu tiver numa situação que eu me sinta desconfortável, eu acabo, às vezes, respondendo um sim, quando, na verdade, eu não entendi a resposta. Quem é que já fez isso na vida? Né? Alguém perguntou alguma coisa para a gente não entendeu, mas ficou com vergonha de perguntar de novo. É só eu que faço isso às vezes? Não. Não, né? E o paciente, na situação que ele está, fragilizado, né, doente, muitas vezes ele não vai nem entender a pergunta, mas está vendo uma pessoa que está indo cuidar dele, olha que beleza, ver uma pessoa cuidar de mim, colher um sangue para fazer um exame, perguntou, não entendi, eu disse sim, né? Então, nunca chegaremos para um paciente perguntando pelo nome dele. A gente tem que perguntar assim, como é o seu nome? Não é o senhor, é não sei quem? Como é o seu nome? Qual a sua data de nascimento? Como é o nome da sua mãe? E a gente vai estar com a requisição de transfusão na mão e a gente vai conferir esses 3 dados. Ah, o paciente é o José Maria da Silva, nasceu dia 1º de janeiro de 1960, e o nome da mãe é Maria do Carmo da Silva. Ok? Ok. Está batendo o que ele disse com o que está aqui na minha requisição de transfusão? Tá. Ah, beleza, eu estou com o paciente correto. Mas lembrar, gente, que às vezes, em muitos hospitais hoje, nós temos outras formas de identificar o paciente. Né? A gente tem aquela placa à beira do leito que coloca o nome do paciente, a gente tem uma pulseirinha de identificação, e toda vez que eu identifico positivamente o paciente, eu também vou checar se a placa à beira do leito está com a identificação correta, e se a pulseirinha de identificação dele está com a identificação correta. Por que eu tenho que fazer isso, gente? Porque o segundo momento mais crítico para erros, que tem mais erros associados à transfusão, com erros graves, é o momento da instalação da bolsa. Eu posso ter coletado tudo bonitinho, mas eu não prestei atenção, por exemplo, na placa da cama. E quem veio instalar a bolsa depois, olhou só para a placa, não identificou o paciente. E a placa estava com o nome errado. Ah, a culpa foi minha? Não foi. Mas você podia ter evitado, ter ajudado o colega, né, a evitar um erro grave. Então, olhe para a placa. E a pulseirinha, eu sou particularmente medrosa, porque de vez em quando a gente encontra uma pulseirinha com uma identificação inadequada, porque muitas vezes o paciente que agora está respondendo para mim direitinho, positivamente, é um paciente que vai para uma cirurgia. E a identificação, que é a única identificação que existe para esse paciente, é a pulseira. E aí a pulseira dele está com o nome de outro paciente. E na hora que pedem o sangue para outro paciente. E aí vão instalar, já pensou o desastre, né? Então, doutora Denise, pode tudo falar. bom? Franklin, aqui do Oi, Hermosa. Tudo bom? E quando o paciente está inconsciente, como é que deve ser feita essa identificação? Quando o paciente não responde ou está desorientado? Excelente pergunta, Franklin.
toda vez que o paciente não tem capacidade de responder, e às vezes pode ser uma criança, né, gente? Criança, a gente tem que pensar que mesmo uma criança maior, até os 16 anos, por lei, é uma pessoa incapaz, né? Nós temos que ter ajuda. A identificação tem que ser com outro profissional de saúde. Então, eu vou chamar um enfermeiro que cuida do paciente, que está lá na enfermaria, por favor, me ajude a identificar esse paciente. Como é o nome dele, data de nascimento, nome da mãe, confere a pulseira de identificação, veja a placa à beira do leito. Essa identificação, vocês perceberam que sempre teve dupla checagem, né? O paciente é checagem de si mesmo, né? Ou se o paciente não for capaz, eu vou ter um profissional assistencial do meu lado me ajudando a identificar o paciente. Certinho? Respondeu a sua pergunta, Franklin? Você quer comentar, quer complementar com alguma coisa? Não, tá ótimo, obrigado. Obrigada a você. E aí, relembrando, olhei no SBS, vou coletar, não tem anticorpo, coleto uma amostra de EDTA. Tem anticorpo ou tem discrepância, ABO, informação nova que eu nem tinha colocado aqui na aula. 2 amostras de EDTA e uma de soro, tá? Lembrando de novo, passo crítico, né? É uma das etapas mais importantes dentro da medicina transfusional. Tenho que identificar positivamente o paciente. E aí, gente, vem um outro ponto muito importante. Eu não saio da beira do leito do meu paciente para identificar a amostra. Nunca na vida, certo? Não posso coletar as amostras e ir para uma bancada para identificar. Eu tenho que identificar à beira do leito. Todo mundo aqui faz isso, né, gente? Pergunta a identificação, né? Pergunta positivamente a identificação do paciente, checa tudo direitinho, checa a pulseira, checa a placa, coleta a amostra e identifica a amostra à beira do leito. Ninguém pode sair da beira do leito para identificar a amostra, tá bom? Combinado? Nunca. Ah, eu cheguei lá na agência, mas chegou uma pessoa, uma enfermeira, um médico, um papa, com uma amostrinha na mão. E aí, ele falou assim, acabei de coletar essa amostra. Aí, quando você vai ver, ele fala, é uma urgência, acabei de coletar essa amostra, está aqui. E aí, chega, é desse jeitinho, vocês já estão acostumados, né? Chega sempre alguém com cara, assim, de pidão, e com, às vezes, um CRM lá, e fala assim, gente, acabei de coletar essa amostra, pode agilizar? E aí, quando você vai ver, a amostra não tem o nome do coletador. O que você faz, gente? Quem é que pode me dizer o que faz? A pessoa acabou de te entregar a amostra chegou e não tem o nome de quem coletou. E aí? Eu nunca na vida posso devolver uma amostra para ser reidentificada. Nunca, gente, certo? Não tem opção. Isso é extremamente perigoso. Ah, mas fui eu que coletei. Infelizmente, a amostra já está na minha mão, então já está no meu processo. Nós temos uma portaria para ser seguida. Eu não posso te devolver a amostra, você vai ter que me coletar outra amostra. As identificações são, anote aí para não ter risco de entregar de novo com algum problema. Eu peço para anotar, sempre peçam para anotar, gente. Nome completo, sem abreviação. Data de nascimento ou prontuário. Nome de quem coletou a amostra. Data da coleta, certo? Ah, mas é uma emergência. Joga fora a amostra do mesmo jeito e vai tratar como uma emergência sem amostra. Todo mundo faz isso, né, gente? Todo mundo faz isso, gente? Sim! Ei! Sim. Muito bem! Gente, então, vamos ver se a gente vai parar aqui. Então, na hora que eu vou coletar a amostra, a gente gosta de perguntar umas coisinhas, como é seu nome completo, nome da sua mãe, data de nascimento, e a gente tem as 3 perguntinhas que a gente faz sempre, né? Já tomou sangue? Teve reação? Já engravidou? E tem gente que gosta de uma quarta pergunta sobre esses históricos que não estão previstos na identificação do paciente. O que vocês gostam de perguntar? Quase todo mundo pergunta. Quando a pessoa fala, já tomei sangue, o que vocês perguntam também?
Você sabe seu tipo sanguíneo? Não perguntam, contem a verdade. Doutora Denise, eu pergunto sempre se ele tomou sangue aonde, há quanto tempo? Perfeito. Toda vez que a resposta tomou sangue foi sim, a gente tem que perguntar, porque vai mudar os testes, né, gente? Tá bom? A gente vai parar a aula hoje aqui, tá certo? Porque já passamos das 8, e aí a gente continua semana que vem. Vamos fazer a aula sempre bem devagarzinho, para todos os conceitos ficarem bem fixados, e a gente sair bem esperto, só fazendo correr direito para os nossos pacientes, tá bom? Obrigada, Franklin, quer falar alguma coisa? Só agradecer novamente a doutora Denise por estar aqui conosco, né, nesse curso de atualizações em hemoterapia para agentes tradicionais, e contamos com todos na semana que vem. Obrigado a todos pela participação e vamos cada vez mais consolidar esses conceitos para o nosso dia a dia. Um abraço a todos, doutora Denise, fique à vontade, um abraço a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem e bom Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue para todos. Tchau, tchau.